Olá, tudo bom com você? Como é que está sendo o seu dia hoje, esse domingo, domingo de Páscoa, domingo onde nós celebramos a ressurreição do nosso Jesus maravilhoso. Nós celebramos a vitória sobre a morte, celebramos o cumprimento da profecia, aonde nos foi dito que Jesus tinha que padecer, ser crucificado, ser morto, ser sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele venceria a morte e ele viria para estar conosco novamente. Glória a Deus. Glória a Deus pela vitória de Jesus, glória a Deus pelo sacrifício da cruz, pelo qual nós somos salvos, nós temos perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, mas principalmente, glória a Deus pela vida eterna dada a nós através da ressurreição de Jesus. Através da certeza de que Jesus está vivo, venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus enfrentou a morte, pagou o salário e voltou, ressuscitou para nos garantir a vida eterna. A palavra de Deus ela nos diz que da mesma forma que por um entrou o pecado no mundo, no caso, por Adão, também o perdão viria por um, aquele que é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E Jesus ressuscita no terceiro dia para nos garantir a vitória, para nós também a vitória sobre a morte. E dizer para nós que o nosso preço, o preço pelo nosso pecado, já foi pago, totalmente pago. O preço do nosso pecado foi totalmente pago. E por causa disso nós temos a vida eterna. Por causa de Jesus. Mas é necessário uma coisa. É necessário que a gente tome a atitude de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós precisamos decidir. Nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão, para aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. E a isso nós damos o nome de aceitar a Jesus. Na realidade, não é aceitar a Jesus. Na realidade, é aceitar o sacrifício que ele fez pelos nossos pecados. Reconhecer que Jesus morreu por nós. Jesus morreu no nosso lugar. O castigo que deveria ser para nós foi sobre ele. E quando nós aceitamos esse sacrifício e nós começamos a andar com Deus, dentro da palavra de Deus, andar com Jesus guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso nos garante a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor, que ressuscitou a Jesus e o fez vencedor sobre a morte, para que através da vitória de Jesus nós pudéssemos hoje também ser vencedores sobre a morte e pudéssemos também estar na certeza da vida eterna, se nós nos mantivermos dentro dos princípios e naquilo que a palavra de Deus nos fala. Agora, o mais importante de hoje é reconhecer
o sacrifício de Jesus, é celebrar a ressurreição de Jesus sobre a morte. Eu quero ler com você no livro de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 10, que nos diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Nós vemos que aqui, mesmo após eles terem chegado ao sepulcro, eles terem visto que Jesus não estava lá, ainda havia um pouco de incredulidade no coração deles. Mas eles viram que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. O sepulcro estava vazio. E com a glória de Deus, Jesus já havia ressuscitado. No livro de Lucas, no capítulo 24, versículo de 5 a 7, nós vemos assim: Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus já havia predito que ele teria que ser entregue na mão dos pecadores, teria que sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E hoje nós glorificamos a Deus, porque hoje, mais uma vez, nós podemos celebrar a Páscoa de Jesus. Nós podemos celebrar a passagem que Jesus teve da morte para a vida. A passagem que Jesus teve vencendo a morte e ressuscitando no terceiro dia. E isso vem nos explicar várias coisas que Jesus disse. Dentre elas, quando Jesus fala para os discípulos estão olhando para o templo e estão vendo: olha só, Jesus, que templo maravilhoso! Essas pedras grandes foram entalhadas e colocadas e o templo foi construído. E Jesus fala para ele que teria o seu templo destruído e que em 3 dias seria reconstruído. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Quando ele teria o seu corpo flagelado, marcado, espancado, esbofeteado, cuspido, e que em 3 dias ele teria o seu corpo reconstruído, glorificado na ressurreição. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez por nós, pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Agradecer a Jesus porque nós não precisamos pagar o preço pelos nossos pecados.
Ele já pagou. Sabe, hoje nós podemos entender que nós não precisamos mais pagar aquelas imensas promessas, fazer penitências, porque todo o preço pelo nosso pecado, Jesus já pagou. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o seu sacrifício perfeito por nós. E que você hoje possa meditar nessa palavra. Que você possa ler o capítulo 20 de João todo, ler o capítulo 24 de Lucas todo, aonde fala da morte e ressurreição de Jesus, e que você possa meditar nessa palavra. Que você possa entender que não há necessidade mais de sacrifícios. Nós estamos na época de obedecer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer aquilo que Deus nos pede. Que nós vivamos amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Entender que Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Entender que não temos nada que nós possamos fazer que nos garanta a vida eterna. A única coisa que nós precisamos fazer para ter a vida eterna é aceitar o sacrifício que Jesus já fez. Não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos. Não tem obras, não tem dinheiro que você possa ofertar que lhe dê o direito à vida eterna. Só o sacrifício perfeito de Jesus. Não existe campanha de vitória. Não existe nada que você possa fazer que garanta a sua vida eterna, a sua salvação. Só aceitar o sacrifício perfeito do Cordeiro Santo que é Jesus. Que hoje você possa entender essa mensagem. Que hoje você possa olhar para Jesus e entender o que significa a verdadeira Páscoa. Que a Páscoa não é só um tempo onde você deixa de comer carne, onde você dá chocolates de presente, não. A Páscoa é um tempo onde nós nos lembramos do sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Sacrifício de sangue, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Como diz lá em Isaías, Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você hoje tem uma doença, se você hoje tem um problema, você pode chegar hoje para Jesus e dizer: Jesus, o Senhor já levou essa doença, esse problema sobre si na cruz do Calvário. Porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Que hoje você possa olhar para essa mensagem e não endurecer o seu coração. Que você possa entender que essa mensagem chegou até você como mais uma oportunidade para que você aceite o sacrifício grandioso e perfeito feito por Jesus na cruz por você. E uma coisa muito importante, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus não está mais na cruz do Calvário. Jesus não está mais numa cruz. Ele está vivo. E a sua palavra diz que ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, é o único intercessor, é o único caminho, verdade e vida. E nós só vamos ao Pai se for por Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam, todos aqueles que você ama. E que Deus seja louvado, que Jesus seja glorificado e engrandecido, que o seu nome seja santo, louvado, adorado por tudo que ele fez por nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado. Decida vir para Jesus, porque ele vive. Nós cremos no amanhã. Abreijos para você e até o próximo vídeo.